tema da palavra de hoje é o Espírito Santo. Faz tempo que eu quero pregar uma palavra sobre o Espírito Santo. E às vezes nós falamos tão pouco disso, talvez de um assunto que seja tão importante para nós ministrarmos. Antes de falar propriamente do Espírito Santo, de quem é o Espírito Santo, da pessoa do Espírito Santo, eu quero falar um pouco da Trindade. Porque a Trindade é um grande mistério para ser entendido. Como que um Deus que é três, ao mesmo tempo é um? Na verdade, explicar a Trindade de forma racional é impossível. Desde o início da igreja, a igreja primitiva, os pais da igreja tentam explicar esse mistério. E é impossível, porque é impossível você entender que nós temos um só Deus, mas que também é três. Parece que ele é plural, mas também ele é singular. Isso é difícil de entender, o mistério da Trindade. Mas eu vou tentar dar alguns exemplos para vocês aqui hoje, porque nós precisamos entender que nós servimos a um Deus que ele é triuno, ele é três em um. É muito difícil qualquer exemplo simplificar aquilo que nós entendemos ou explicar o que é a Trindade. Mas o ser humano, ele também é um ser triuno, porque o ser humano, ele é um espírito, possui uma alma e habita num corpo, então ele também é três em um. Mas a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles são distintos um do outro, porém com a mesma essência. É muito difícil de entender isso, porque a Trindade é um mistério. Mas aqui em 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, porque a Bíblia fala do Pai, daqui a pouco eu vou mostrar isso para você, do Filho, do Espírito Santo, da manifestação dos três separadamente, o que mostra que eles são pessoas distintas um do outro, mas ao mesmo tempo é um só Deus. Olha o que está escrito aqui: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então nós servimos a um só Deus, que ao mesmo tempo é três. É difícil. Aqui em Efésios 4, 5, abre para mim Efésios capítulo 4, 5, olha o que diz aqui. Nós precisamos entender que Deus, ele é a Trindade na unidade. Então, eles têm a mesma essência, no entanto são três, mas na verdade é um só. Conseguiu entender isso? Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. 6. Verso 6. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Às vezes, o cristão, pelo judeu, é acusado de ser uma religião politeísta, de mais de um Deus. Porque eles não acreditam que Jesus é Deus e não acreditam também no Espírito Santo. Mas daqui a pouco eu vou explicar também e mostrar para você a Trindade no Antigo Testamento. Então, Deus, ele é a Trindade na unidade, amém? Eles têm uma só substância, apesar de serem pessoas distintas. Eles têm uma só essência e o mesmo poder. Eles compartilham da onipotência. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são onipotentes. Eles têm poder de fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Também eles são oniscientes. Tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo. Eles são oniscientes, eles conseguem ler o seu pensamento. E eles também são onipresentes, podem estar
em todo tempo, em todos os lugares. Quando a gente olha para o Antigo Testamento, nós vemos mais a figura do Pai aparecendo. Mas você vê também do Espírito, porque o Espírito Santo, o próprio Davi orou pedindo para que o Espírito Santo não fosse retirado dele. Você vê que, em alguns momentos, o Espírito Santo habitava no coração das pessoas por um pouco de tempo. Não era como é agora na igreja. Mas nós vemos a manifestação do Espírito de Deus através da profecia, que os profetas eram usados quando o Espírito Santo, por exemplo, veio sobre Sansão. Ele ficava forte, ficava poderoso. Então, você vê a manifestação do Espírito no Antigo Testamento. E ainda Jesus era um mistério, apesar de que Jesus apareceu em forma de anjo ou de homens no Antigo Testamento também, que eu não posso entrar aqui agora porque não vai dar tempo. Mas você vê a Trindade atuando no Antigo Testamento. Você vê a Trindade acontecendo lá também. Mas muitas vezes o judeu fala que nós somos uma religião politeísta, que acredita em mais de um Deus. Mas o Antigo Testamento também fala disso. Quando Deus foi criar o homem, o que ele disse? Qual foi a frase? Qual foi a frase? Por que não foi fácil? Façamos. Eu sei que é muito difícil entender, mas ele disse, façamos o homem conforme a... Nós somos semelhantes a anjos? Sim ou não? Nós somos semelhantes a Deus. E Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 11, desçamos e confundamos a língua. Deus disse isso, desçamos, plural, e confundamos a língua lá em Babel. Então, há muitos textos da Bíblia que está no plural. E eu fui conversando com um judeu, nosso guia, lá em Israel, a gente foi meio que apertando ele, apertando. E aí, ele falou que não acredita no Espírito Santo, que Jesus não é Deus e tal, que é um só Deus. Eu falei, não, ok. Mas lá em Gênesis está escrito, façamos. Como é que você explica isso? Ele falou assim, olha, cada um com a sua religião. Quando o cara não tem argumento, ele vai brigar com você. Eu só queria que ele me explicasse. Lá está escrito, façamos. Não está escrito, faço, homem, a minha imagem, a minha semelhança. Mas eles têm a mesma essência. Você não pode pensar que eles são diferentes na maneira de pensar, nem na maneira de agir. Então, no Antigo Testamento, você vê mais a figura do Pai, porque era o Pai que falava. Era o Deus Elohim, era o Deus Iavé, era Ele que falava, era Ele que interagia mais com o homem. Então você está falando que não é Jesus? Não. A obra veio através de Jesus, e foi por causa de Jesus que o Espírito Santo veio. Mas hoje é o Espírito Santo que nos conduz a toda a verdade. E depois eu vou falar do Espírito Santo aqui, não vou me antecipar. Mas a obra de hoje é do Espírito Santo, porque é Ele que está em nós. A palavra diz que o mistério que estava oculto e foi revelado é o mistério do Deus habitando dentro de nós, do Espírito Santo habitando dentro de nós, é de Deus morando dentro de você. Então, o ministério da igreja é o ministério do Espírito Santo. Mas quando Jesus retornar à terra, que ele pisar lá no Monte das Oliveiras, aí vai ser o ministério mais focado em Jesus. Não que o nosso não seja, porque a nossa salvação é através de Jesus, o poder que nós temos é através de Jesus, mas quem nos faz lembrar de todas as coisas é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está em você, que te faz lembrar de todas as coisas que Jesus disse. Então, hoje, o nosso ministério ele é através do Espírito Santo. E não tem como o Espírito Santo ser independente de Jesus nem do Pai. Só estou falando da nossa ênfase. E quando Jesus pisar na terra, vai ter o governo de Jesus na terra. Esse governo ele vai ser um governo tanto espiritual quanto físico também, que vai ser o período do milênio, onde Jesus virá como rei. Porque Jesus já veio como rei uma vez, mas espiritualmente falando somente. Ele não foi
o governante mundial, mas ele será no período do milênio. E nós, a igreja, a esposa do Cordeiro, estaremos aqui para reinar com ele. Mas o ministério que nós estamos vivendo agora é do mistério do Deus em nós, que é o Espírito Santo. Agora, uma coisa é fato. Talvez o que eu estou te falando nem está te ajudando tanto, está te confundindo mais ainda. Né, pastor, eu estou ficando confuso com o que você está falando, eu acho que isso pode ser uma heresia. Mas o fato é que nós não precisamos entender todas as coisas, porque nem tudo foi feito para nós entendermos. É por isso que nós precisamos de fé. A fé não é racional. A fé é fé. Ela não tem explicação, não tem como você explicar um milagre, o médico não explica. E entender Deus, no sentido de ser três ao mesmo tempo um, é a mesma coisa, é pela fé. Amém? Eu sei que muitas pessoas já tentaram explicar a Trindade, falando, né, do Sol, por exemplo, que ele é um astro, que ele emite calor, que ele tem uma luz. Talvez, quanto que é 1 mais 1 mais 1? Fácil. E quanto que é 1 vezes 1 vezes 1? Quanto? Matemática não é o forte de vocês, né? Mas é 1. 1 vezes 1 vezes 1 é 1, tá? Você que não é seu forte. E alguns explicam assim, Deus é 1 mais 1 mais 1, mas é 1 vezes 1 vezes 1. Ele é 1 mais 1 mais 1, que é 3, e 1 vezes 1 vezes 1, que é 1. Eu sei que é difícil de explicar, mas talvez nós temos algumas pistas. Não vamos conseguir explicar Deus de uma forma racional. Isso aí você tem que entender. Nós cremos pela fé mesmo. Mas, quando nós olhamos, por exemplo, o tempo, o que é o tempo? Passado, presente e futuro. Vou falar uma frase aqui, vou pedir o Yuri para responder aqui. Eu sou bonito. Está no passado, no presente ou no futuro? Hã? Presente? Mas eu já falei. Já ficou no passado. Já tem alguns segundos que eu falei. Então já está no passado o que acabou de ser o presente. Mas o tempo é passado, presente e futuro. Estou te confundindo, né? Mas eu posso falar uma coisa que vai ficar no passado. Eu posso falar uma coisa que vai ficar no passado, mas é concernente ao futuro, porque o Apocalipse já foi escrito, mas ele fala de coisas que ainda irá acontecer. Então, talvez o tempo possa expressar alguma coisa de Deus, né? Não sei, talvez a música. A música é ritmo, harmonia e melodia. Não é isso? Os músicos aí. Então, para você, mas você só está ouvindo uma música, mas tem essas 3 coisas contidas na música. É impossível você explicar a Trindade com coisas naturais e normais. Mas aqui em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 9, diz assim, porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Então, aqui o texto está mostrando que nós temos apenas um conhecimento parcial. Nós não sabemos, de fato, nós não estamos vendo e não estamos entendendo ainda a realidade. É por isso que a fé, ela precede qualquer tentativa de tentar explicar as coisas de Deus, não só Deus, mas as coisas de Deus pela razão. Isso confunde o sábio, porque a Bíblia fala que os sábios eles são confundidos por essas coisas, porque tudo para o sábio precisa ter uma razão, precisa ter uma maneira de explicar. Mas nós cremos pela fé, no Deus a quem nós servimos. Então a fé ela precede qualquer esforço ou tentativa de explicar a Deus. É pela fé que nós servimos a Deus. Lá em Deuteronômio 29, 29 fala que as coisas reveladas são para os homens, mas as coisas ocultas são para Deus. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Então tem coisas que estão encobertas, que Deus não revelou, porque a palavra diz que agora nós estamos vendo como sombras, mas nós veremos a realidade quando chegarmos no céu. Lá no céu nós teremos a revelação perfeita de quem Ele é, mas aqui nós temos uma revelação parcial, mas a revelação parcial que nós temos
é suficiente para gerar fé no nosso coração para a salvação. Então não se preocupe em querer explicar a triunidade de Deus, porque tem coisas que Deus não revelou, e não adianta nós tentarmos explicar ou revelar uma coisa que o próprio Deus não revelou. Ele colocou em nós limites, no nosso pensamento, na nossa maneira de pensar. Ele traçou uma linha e falou, daqui você não passa, e nós não conseguimos ir além daquilo que Deus permitiu. Olha o que está escrito: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e a nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então aqui está dizendo que aquilo que foi revelado é para que cumpramos o propósito pelo qual nós fomos criados. Agora tem coisas que não foi, e você está vendo que tem muitos cientistas também tentando provar determinadas teorias aí a respeito do universo. Ninguém sabe, na verdade, o tamanho do universo, quantos universos tem, porque hoje o que se fala é que não existe só o universo que o homem foi capaz de entender, mas que existem outros universos além do universo que nós estamos. É uma coisa muito absurda, não dá para entender, tem coisa que não se explica. Lembra da música Ninguém Explica Deus? Porque realmente ninguém explica Deus, porque hoje nós vemos apenas de forma parcial. Mas o que importa é a fé que nós temos. O que mais importa é a fé, porque fé é realmente não ver. Lembra quando Jesus ele entrou pelas portas e Tomé já tinha duvidado que Jesus tinha ressuscitado, e aí Jesus se apresenta e fala: Tomé, olha aqui, toque em mim. Você falou que não acreditava, toque em mim, vê se um espírito tem carne e osso. Porque Jesus ali falou que tinha carne e osso, esse era o corpo que ele tinha, mas era um corpo espiritual, mas tinha carne e osso. E aí quando Tomé toca nele, ele fala: Senhor meu e Deus meu. E Jesus fala: só porque você me viu, você creu? Bem-aventurados que nunca viram, mas creram. Então nós vivemos pela fé. O crente vive pela fé. E a fé não explica todas as coisas, você simplesmente recebe. Você simplesmente crê e recebe o seu milagre. Como, por exemplo, você não está vendo o milagre da salvação em você, mas você está salvo. Amém? Você não está vendo, mas você está salvo. Tem coisas que nós não vamos ver, tem coisas que Deus vai permitir que você veja. Isaías 55, verso 9. Olha o que diz aqui. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então nós estamos num patamar, Deus está em outro. Então nós temos uma maneira de pensar dentro daquilo que Deus permitiu, mas Deus tem outros pensamentos que são mais elevados do que os nossos pensamentos. Então não tem como comparar a nossa mente com a mente de Deus. Quem conheceu a mente do Senhor? Então ninguém, nenhum ser humano conheceu a mente do Senhor. O único que conheceu a mente do Senhor é o Espírito que nele está, que é o que a Bíblia diz. Então nós não temos a capacidade de entender o mistério da Trindade, mas nós entenderemos quando estivermos lá. Porém, a Trindade, ela foi vista em vários textos do Antigo Testamento. Olha aqui, Isaías capítulo 6, verso 8. Olha o que diz. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por quem? Por nós. Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Isso aqui é mais um texto que mostra a Trindade no Antigo Testamento, porque está no plural. A palavra Elohim é uma palavra para Deus no plural, e está lá no Antigo Testamento. Essa palavra é hebraica, uma palavra não hebraica, ela está no Antigo Testamento. Agora, vamos olhar no Novo Testamento alguns textos onde a Trindade aparece, depois eu vou entrar e falar do Espírito Santo. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17. Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17, diz assim:
Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Então estava ali a pessoa de Jesus. A Bíblia diz que o Espírito Santo em forma de pomba, não que o Espírito Santo seja uma pomba, mas em forma de pomba desceu sobre Jesus e ouviu-se uma voz do Pai: esse é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer, em quem eu tenho muita alegria. Aqui é a manifestação da Trindade, né? Olha aqui, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14. Obrigado, Josmar. Diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Quem liberou a graça sobre nós foi Jesus, por causa do amor do Pai, porque o Pai nos amou. A palavra diz: foi por isso que Ele enviou Jesus, mas a nossa comunhão, a comunhão da igreja, é através do Espírito Santo. Por quê? Porque eu posso ter comunhão com você, porque eu tenho o mesmo Espírito que você. Ainda que nós sejamos diferentes, nós compartilhamos da mesma fé e temos o mesmo Deus habitando em nós. Então o texto está falando da graça de Jesus, do amor do Pai e da comunhão no Espírito que nós podemos ter, como esse momento aqui agora, porque nós temos o mesmo Espírito. Amém? Então aqui, 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. 1 Pedro 1, 2, que diz: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Você vê que aqui ele fala das três pessoas, mas com o mesmo poder de Deus, com a mesma essência, um Deus que nunca um discorda do outro. Então, na essência, eles são a mesma pessoa. É um Deus que é três e ao mesmo tempo é um. Mas agora eu quero falar do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Porque eu sei que nós falamos muito de Jesus, porque nós conhecemos as obras de Jesus, mas e o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo é Deus que mora dentro de você. Nós precisamos falar mais do Espírito Santo. Nós precisamos cantar mais canções que falam do Espírito Santo. Tem poucas canções hoje que falam do Espírito Santo, poucas mesmo. Mas nós precisamos falar disso, porque quase todas as canções que falam do Espírito Santo, elas são muito fortes. Elas têm um poder, parece que diferente. Amém? Então, o primeiro erro que as pessoas cometem, quando nós falamos em aprender sobre o Espírito Santo, é de fato tentar aprender sobre o Espírito Santo, sem, no entanto, ter uma experiência com ele. Vai ser importante o que eu vou falar para você aqui, mas o mais importante não é o que eu vou falar para você. O mais importante é você ter um relacionamento com o Espírito Santo. Isso é o mais importante, porque ninguém pode, de fato, conhecer o Espírito Santo sem, no entanto, ter um relacionamento com ele. E quando eu falo de um relacionamento, vai muito além das reuniões que nós temos aqui no culto. Eu estou falando de ter intimidade, de orar, de ser um com o Espírito Santo mesmo, de ter um tempo separado todos os dias para você orar, para você ter comunhão com Jesus através do Espírito Santo, de você orar pedindo que o Espírito Santo guie você. Então, para você entender o Espírito Santo, você precisa desenvolver um relacionamento com ele, porque você pode até viver muito tempo aqui como um crente salvo ainda, sem, no entanto, ter um relacionamento com o Espírito Santo e conhecê-lo melhor. Porque na medida que você tem um relacionamento com ele de intimidade, você vai conhecendo melhor o Espírito Santo. E as coisas vão começando a clarear para você. Você vai se tornando alguém mais maduro. Então, estudar sobre o Espírito Santo é uma coisa boa, mas muito melhor é ter um relacionamento com ele. Você vai aprender muito mais com ele, porque ele é o melhor professor. Amém? E nós ensinamos, inclusive, essa palavra aqui é através dele. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, eu tenho pedido ao Espírito Santo os dons, e eu tenho pedido ao Espírito Santo também que me dê palavras proféticas.
E na verdade, eu tenho pedido palavras proféticas, mas eu tenho pedido que a nossa igreja seja uma igreja profética também. Que não sejam só ensinamentos vazios, que não tem unção. E ser uma igreja profética é fruto de ter um relacionamento com o Espírito Santo. Essa é a primeira coisa. E eu confesso que eu desde muito tempo, desde quando eu converti, eu percebo que eu tenho revelação de Deus. Eu percebo isso, que Deus ele me revela a palavra. Mas, depois que eu comecei a orar para ter uma palavra profética, eu comecei a perceber que eu consigo ler um texto e eu consigo ver detalhes que eu não via antes. Eu consigo pegar um texto da Bíblia e ali eu fico meditando e Deus começa a me mostrar detalhes que nunca são detalhes. Eles só parecem que são, mas que está ali na palavra, que são princípios que aparentemente estão ocultos, escondidos. É como se Deus estivesse me dando chaves. Vocês estão entendendo? Talvez eu não estou conseguindo me expressar muito bem aqui, mas a palavra parece que ela salta para dentro de mim, eu tenho uma clareza maior daquilo que eu estou meditando. O Espírito Santo me chama a atenção para aquele detalhe, aquilo vira uma pregação, aquilo vira um ponto. Eu tenho pedido para ser mais profético, eu percebo que depois que eu tenho orado sobre isso, eu tenho tido mais palavras proféticas aqui. Eu tenho ministrado mais profeticamente. Palavras que a pessoa ouve e fala, não, realmente essa aí veio de Deus mesmo. Essa palavra foi de Deus. Porque nem sempre você tem essa inspiração. Às vezes eu supo aqui, eu vou dar uma palavra de ensino, ela não foi muito profética. Inclusive a palavra de hoje, ela é uma palavra mais de ensino, mas que eu tento pregar de forma profética. Mas depois que eu comecei a orar, eu comecei a ver que estava fluindo mais, que eu estava tendo um conhecimento maior da palavra que eu não tinha antes. Eu consigo ver detalhes que eu não estava vendo antes. Por isso a importância de você orar. E a palavra diz que nós temos que orar e buscar os melhores dons. Então eu tenho orado para ter discernimento de espírito. Eu tenho orado para ser usado em profecia. Eu oro, pode pedir todos os dons? Não, eu estou pedindo aqueles que eu considero serem mais importantes. O dom de cura, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, que a palavra de sabedoria é super importante quando você está discipulando alguém. Então você pode orar por essas coisas, e a Bíblia diz que nós temos que buscar os melhores dons. Então existe dom que é superior a outro dom. Quando eu falo de dom aqui, eu me refiro às manifestações do Espírito. Amém? Existem dons que são superiores a outros dons. Mas a primeira coisa que você tem que entender é que o Espírito Santo é Deus. Quando a gente fala da Trindade ou triunidade de Deus, a gente sempre fala Pai, Filho e Espírito Santo. Mas entre eles não existe uma hierarquia. O Deus Pai não é mais Deus do que o Deus Filho, nem o Deus Filho é mais Deus do que o Deus Pai, nem que o Espírito Santo. Todos eles são Deus na mesma proporção. Não, mas Jesus disse que era menor do que o Pai. Sim, na figura de homem, porque ele veio como servo. Ele veio como homem, e como homem, ele precisou submeter, porque a submissão tinha sido dada para Adão cumprir, e não conseguiu. Por isso, veio o último Adão, que é Jesus, que como homem, teve que submeter. Tudo isso tem a ver com a restauração da humanidade. Então, como homem, Jesus se submeteu ao Pai. Porém, o Espírito Santo, o Pai e o Filho são Deus do mesmo jeito. Olha só, Atos capítulo 5, versículo 3 e 4. Então, a primeira afirmação aqui, o Espírito Santo é Deus. Repita comigo, o Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é o Deus que habita em mim. Olha o que diz aqui Atos 5, 3 e 4. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? A quem que ele mentiu? Certo.
reservando parte do valor do campo? Conservando-o porventura não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ele se refere primeiro ao Espírito Santo, depois ele fala Deus. Que ele mentiu ao Espírito Santo, ou seja, mentir ao Espírito Santo é mentir a Deus. Então preste atenção, as testemunhas de Jeová, elas não acreditam no Espírito Santo, elas acreditam que o Espírito Santo é um vento. Ainda que o Espírito Santo se manifeste através do vento, ele não é um vento. Não veio lá sobre os apóstolos, quando o Espírito Santo desceu, não veio lá como vento impetuoso, mas ele não é vento. O Espírito Santo não é vento. O Espírito Santo é Deus. Amém? O Espírito Santo também não é a pomba que veio lá. Aquilo ali era só uma forma de entendermos que o Espírito Santo veio sobre Jesus naquele momento. Foi uma forma, porque nós precisamos disso para visualizar. Mas o Espírito Santo não é uma energia. O Espírito Santo é a energia de Deus. Não, não é. Ele não é uma energia, ele é uma pessoa. Ele é Deus. O Espírito Santo, então, ele é o próprio Deus. Porque muita gente pensa que ele pode ser o vento, ele pode ser uma força, a força de Deus, ele pode ser uma influência. Não, ele é Deus, ele não é a força de Deus. Ele é Deus. Ele é o próprio Deus. É o Deus com quem você tem comunhão, ou pode ter comunhão em todo o tempo. Orando ao Espírito Santo, pedindo direção ao Espírito Santo. Então, ele é Deus. 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. 1 Coríntios capítulo 2, versos 10 e 11. Deixa eu ler para você. Mas Deus nola revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito, que nele está? Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Está mostrando aqui que o Espírito Santo é onisciente, ele conhece todas as coisas de Deus. Salmo 139, 7. Olha o que diz, Salmo 139, 7. Para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Aqui está mostrando que o Espírito Santo também é onipresente. Davi diz, para onde que eu posso fugir da face do Espírito? Para onde que eu vou que ele não vai me achar? Então o Espírito Santo está em todos os lugares ao mesmo tempo. E 1 Tessalonicenses 1,5 mostra aqui que ele é onipotente. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 5. Diz assim, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavras, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção. Então perceba que o Espírito Santo ele libera poder. Quando a gente lê o texto lá de Sansão, ele ficava cheio de poder quando ele era tomado pelo Espírito. A palavra fala assim, e o Espírito Santo vinha sobre Sansão, e o Espírito Santo veio sobre Sansão, e o Espírito Santo veio sobre Sansão, e Sansão fez isso, fez aquilo. Então quem nos capacita e nos fortalece para a obra de Deus é o Espírito Santo. Olha só, e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós, e por amor de vós. Então o Espírito Santo ele é onipotente, onipresente e onisciente, amém? O Espírito Santo também é uma pessoa. O que significa o Espírito Santo ser uma pessoa? Pastor, não você já falou que ele é Deus, então eu já sei que ele é distinto do Pai e do Filho, mas com a mesma essência, com a mesma natureza, com o mesmo pensamento. Mas é interessante você entender que ele é uma pessoa, porque o Espírito Santo ele tem pensamentos a nosso respeito. A palavra diz que ele tem intenso ciúme de nós. Então você vê que ele é alguém que tem sentimento. Opa, está dando um eco aqui, ó. Apesar do Espírito Santo não possuir um corpo físico, ele tem uma personalidade. A palavra diz lá em Tiago 4, 5, que ele tem intenso ciúme de nós. Romanos capítulo 8, verso 26.
e 27. Coloca para mim, Romanos 8, 26 e 27. Olha o que diz lá. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Então, ele intercede por nós. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Então, é como se o Espírito Santo em você alinhasse a sua oração com o Pai. E por que ele alinha? Porque ele conhece o desejo do Pai. E muitas vezes nós mesmos não conhecemos. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a sua vontade, porque segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Conhecendo o Espírito Santo, a vontade de Deus, ele é o nosso intercessor, ele intercede por nós, o que mostra que ele é uma pessoa, ao mesmo tempo independente de Deus, mas conhecendo totalmente o Pai. O Espírito Santo também ele fala, João capítulo 16, verso 13. Vou ler muitos versículos, que isso é importante. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então preste atenção, o Espírito Santo fala, ele é uma pessoa, ele tem uma personalidade, ele fala. Então, além de ter pensamentos, de ter ciúmes a nosso respeito, ele é alguém que fala, isso aqui mostra uma personalidade. Mas a Bíblia diz que ele também entristece. Então, nós não podemos dizer que o Espírito Santo é uma força ou uma energia, como as testemunhas de Jeová dizem, porque a Bíblia diz que ele tem ciúme. A Bíblia diz que ele pode se entristecer, Efésios capítulo 4, verso 30. Como que uma força ou uma energia se entristece? Como que uma força ou energia fala? Como que uma força ou energia tem ciúme de nós? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Isso significa, então, que o Espírito Santo pode ser entristecido se uma pessoa agora ela abandona a vida com Deus e começa, então, a viver uma vida pecaminosa. Então, nesse caso, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Ou quando pessoas pecam, isso entristece o Espírito Santo. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que estiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Então, quem está anunciando as coisas que hão de vir é o Espírito Santo. Aqui está dizendo que ele vai nos guiar a toda a verdade. Nós não somos guiados a toda a verdade por uma força ou por uma influência, mas pelo próprio Espírito de Deus. Então, em primeiro lugar, o Espírito Santo é Deus. Amém? Em segundo lugar, o Espírito Santo é uma pessoa. Em terceiro lugar, o Espírito Santo é o Paracletos. O que é isso? Paracletos, ele é o Consolador que vive dentro de nós. João capítulo 14, verso 16 agora. João 14, 16. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, 14, 16. 14, 16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará o quê? Essa palavra consolador é a palavra paracletos. Essa palavra no original, você que tem um grego aí, se você clicar em cima da palavra aí, que algumas pessoas têm o original em grego e hebraico, quando você clica em cima da palavra, vai aparecer a palavra paracletos, e vai aparecer, o significado é aquele que está ao lado. Ok? Mas você percebeu, olha só, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Jesus disse isso aqui, porque Ele estava indo para o Pai. Olha só, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco. Quando foi que Jesus falou isso aqui? Antes dele morrer, a igreja não existia. O Espírito Santo não habitava ainda nos discípulos. Como habitou depois que Jesus morreu e a igreja nasceu? A igreja não tinha nascido. Olha porque Ele habita convosco e estará em vós. Ele se referia ao tempo da igreja, que é o tempo que nós estamos vivendo agora. O Paracletos, preste atenção, ele é aquele que está ao lado. Mas o texto diz, e ele enviará outro Paracletos.
o que mostra que Jesus também era o Paracletos. Jesus era o Paracletos, assim como o Espírito Santo também é. Jesus era aquele que estava do nosso lado. O sentido real da palavra Paracletos, ele é um sentido mais voltado para alguém que te defende e te assiste no tribunal. Então, o Espírito Santo, ele é o advogado. A palavra Paracletos, ela pode ser também traduzida como advogado, ou ajudador, ou consolador. Aí tem vários significados, mas o significado literal que está aí no grego é estar ao lado. É aquele que está ao seu lado. Então, o Espírito Santo, é lógico, nós sabemos. Pastor, mas o Espírito Santo não está dentro de nós? Sim, claro, dentro de nós, mas no sentido de te defender. É aquele que te dá suporte. Aquele que te dá suporte no momento que você precisa de defesa. Você precisa se defender, você tem um Espírito Santo que faz isso por você, porque ele é o seu advogado. Então, ele é o seu ajudador, ele é o seu intercessor, porque a Bíblia diz que ele intercede por nós. Então, ele intercede junto ao Pai, para nos abençoar. Quando você estiver com qualquer situação, ore ao Paracletos, porque é ele que está ao lado. É ele que pode nos ajudar. Muitas vezes, ali abaixa a sua cabeça, faz uma oração ao Paracletos, faz uma oração ao Espírito Santo. Quando você for orar, ore ao Espírito Santo, para que você tenha mais intimidade com Jesus, para que você tenha mais intimidade com o Pai. Ore ao Espírito, peça ao Espírito Santo, ore ao Espírito Santo para que ele te guie a toda a verdade. Peça ao Espírito Santo para que ele te console, te conforte no momento de dor. Estava vendo o vídeo da esposa do pastor Chiquinho, né, que morreu lá no Quênia, na semana retrasada. Meu Deus, como é que aquela mulher ela pode falar aquelas coisas que ela falou ali, se não for alguém guiado pelo Espírito Consolador? A mulher morreu, o esposo dela morreu no campo missionário, fazendo a obra de Deus, fazendo o que ninguém quer fazer, para um país estranho, perseguidor do Evangelho, longe da sua família, da sua terra, da sua tradição, da sua comida, da sua língua. E mesmo diante de tanta abnegação, chega lá, o marido dela morre. E ela fala, primeiro ela orou ao Espírito Santo, falou: Espírito Santo, eu quero saber o que aconteceu com meu marido, eu estou preparada para saber. Eu só quero saber o que aconteceu. Só quero saber se ele está morto, que a princípio ele tinha sido sequestrado, ninguém sabia. E depois ela deu um depoimento falando que estava sendo consolada, que estava sendo fortalecida pelas orações dos irmãos. Só pode ser o Consolador para manter de pé uma mulher dessa, porque qualquer pessoa natural o carnal, naquele momento ali, podia se revoltar contra Deus. Por que Deus não protegeu o meu marido? Olha, deixa eu te falar uma coisa, nós não teremos todas as respostas aqui. Pastor Chiquinho, ele está com o Senhor e vai ter um grande galardão lá. Por toda a eternidade ele vai desfrutar disso. Se nós olhamos para Deus só na parte do tempo que nós vamos viver aqui, isso é muito limitado. Nós vamos viver toda a eternidade lá. E nem sempre nós vamos ter as melhores respostas aqui, em relação à vida e à morte, em relação a muitas coisas. Mas aquela mulher, ela entendeu algo pelo Espírito. Quando você vê aquela mulher dando aquela entrevista, você fala: isso só pode ser o Consolador, só pode ser o Espírito Paracleto, só pode ser aquele que está nela, que nesse momento está dando a ela todo o suporte que ela precisa, porque tem coisa, irmãos, que é difícil demais. Você perder um cônjuge, você perder um filho, é muito doloroso. Por isso nós temos que orar para que o Paracletos, o Espírito Santo, cuide de nós. Por último, o Espírito Santo, ele é a garantia de que Jesus vai voltar e de que todas as promessas serão cumpridas. Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, diz assim: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito, com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Nós somos propriedades de Deus. Amém? Por quê? Porque Jesus te comprou com o sangue dele. Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Posso ouvir um amém? Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Mas a garantia de que ele vai cumprir as promessas dele é o Espírito Santo em nós. Porque aqui está dizendo que ele é o penhor. Deixa eu abrir aqui essa palavra no original aqui. Efésios 1:13. Deixa eu ver aqui o que significa aqui no versículo 14. Penhor. Essa palavra penhor é a palavra arrabon, que significa penhor. Dinheiro que em compras é dado como um penhor ou garantia, o pagamento inicial como garantia de que a soma total virá mais tarde. Então, o penhor é a garantia, é alguma coisa que você deixou para mostrar que você vai voltar para buscar. É alguma coisa valiosa que você deixou e o penhor, ele precisa ter um valor igual ou maior ao que você pegou. Então, a palavra diz que ele é o penhor. Isso mostra que Jesus vai nos buscar. E mostra também que ele vai cumprir a palavra dele na nossa vida. Olha só o que está escrito. Em quem também vós, depois de ouvir essa palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, está falando a respeito de Jesus, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é a garantia, é o penhor da vossa herança. Então nós temos uma herança, amém? Nós vamos desfrutar dela por toda a eternidade, ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Deixa eu ler esse texto aqui, na Nova Tradução na linguagem de hoje, Efésios 1:13. Deixa eu só achar aqui essa... Coloca na linguagem de hoje aí, deixa eu ler o que está escrito aqui. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, linguagem de hoje não está na linguagem, é NVI aqui, é linguagem NTLH. NTLH. Isso. A mesma coisa aconteceu também com vocês, quando ouviram a verdadeira mensagem, a boa notícia que trouxe para vocês a salvação. Vocês creram em Cristo. E Deus pôs em vocês a sua marca de propriedade, quando lhes deu o Espírito Santo que ele havia prometido. O Espírito Santo é a garantia de que receberemos o que Deus prometeu ao seu povo. E isso nos dá a certeza de que Deus dará liberdade completa aos que são seus. Portanto, louvemos a sua glória. Pareceu um negócio meio católico no final aqui, não foi? Portanto, louvemos a sua glória. Agora, o Espírito Santo, ele é a garantia das promessas de Deus para nós. Está garantido que o Senhor vai voltar para nos buscar e que nós teremos liberdade naquele dia. Agora, não adianta você só conhecer a respeito do Espírito se você não for guiado pelo Espírito. Porque ser guiado pelo Espírito é fundamental na vida cristã. 1 Coríntios 3:1. Porque se você de fato não tem um relacionamento com o Espírito Santo, você não vai ter liberdade. E você também não vai ter um alimento sólido. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. Na verdade, irmãos, eu não vos pude falar com vocês como costumo fazer. Pode deixar nessa tradução mesmo. Com as pessoas que têm o Espírito de Deus. Tive de falar com vocês como se vocês fossem pessoas do mundo. Como se fossem crianças na fé cristã. Verso 2. Tive de alimentá-los com leite e não com comida forte, pois vocês não estavam prontos para isso. E ainda não
estão prontos. Aqui, Paulo está falando à igreja de Corinto, que era uma igreja ainda, que era, apesar de ser uma igreja de Deus e de pessoas salvas, eles eram muito carnais. Por que eram carnais? Porque não esperavam em Deus, porque não eram guiados pelo Espírito Santo. Ser guiado pelo Espírito Santo é ter uma vida de obediência à palavra de Deus. E obedecer à palavra de Deus é você ler a palavra de Deus, é você meditar nela, é você desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Então, ser cheio do Espírito Santo não é você, como diz o pastor Luciano Subirá, não é você ter mais do Espírito, é o Espírito ter mais de você. Porque a Bíblia diz que Deus não nos deu o Espírito sob medida. Mas quando você se dispõe em oração, em ser usado pelo Espírito, nessa mesma proporção, a unção de Deus cresce em você. A unção de Deus, ela pode ser crescente, sim, mas você precisa se entregar para isso, você precisa se doar para isso. Meu irmão, diante de Deus, o que eu vou falar para você, a nossa vida é muito curta mesmo. Quando eu olho para a minha conversão, há 26 anos atrás, é tão claro para mim o dia da minha conversão, como eu vivi intensamente todas as coisas ali na igreja, naquele primeiro amor, é tão vívido na minha mente. Nessa época, talvez metade da igreja aqui não tinha nascido ainda. Para você parece que é um longo tempo, mas para mim passou tão rápido. Eu era um jovem há tão pouco tempo. Agora ainda sou jovem, só que de coração só. A vida passa muito rápido. Mas nós desperdiçamos a nossa vida com coisas naturais. Porque as coisas naturais, elas começam a nos envolver. E nós podemos perder a essência, não só a essência, mas também o foco. Isso é muito ruim. Por isso nós precisamos ser dirigidos pelo Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa. Você não vai ser feliz depois que você se casar. Você precisa ser completo em Cristo agora. Você não vai ser feliz porque você faz uma viagem para a Europa, ou para os Estados Unidos, ou para qualquer outro lugar. Eu falo isso porque eu vou viajar agora. Mas quando eu viajo, eu sempre falo para o Espírito Santo, eu sempre falo, Senhor, eu estou muito feliz com essa viagem, mas eu estou muito mais feliz de ter o Senhor na minha vida, de voltar e saber que o Senhor vai estar comigo, de viajar e saber que o Senhor vai estar comigo. Então, nada do que é exterior pode ser o nosso real motivo de alegria. Claro que é a soma de todas as coisas, ninguém quer ser triste. Porém, não desperdice sua vida com coisas que são banais. Irmãos, deixa eu te falar uma coisa aqui. Existem muitos sofismas que são falados e crentes acreditam. Se você está aqui na igreja, você está aqui, você é um líder, você vem nas reuniões de oração, né? Os músicos aqui que vêm mais na igreja do que a maioria, porque eles têm que ensaiar, além disso tem rede de jovens, depois culto domingo tem 2 cultos que eles têm que estar aqui, oração. Você está sendo consumido pelo Evangelho? Glória a Deus por isso. É por uma coisa boa que você está fazendo. Deus vai te abençoar, é assim mesmo. O contrário é que não pode acontecer, quando eu não quero vir na igreja, quando eu não quero me envolver para ser um líder, quando eu não quero tocar aqui porque isso requer tempo. Não, meu irmão, nós temos que ser consumidos pela obra de Deus mesmo. Eu vou te falar uma coisa, isso é bom. Mas nós precisamos estar cheios do Espírito para que isso aconteça. Porque senão isso pode virar só ativismo. Porque a nossa vida já é um ativismo. Para nós a coisa mais importante é, se tiver um compromisso do seu filho, no dia do culto, vou levar meu filho. Meu irmão, que mensagem você está passando? Vamos ser cheios do Espírito. Seja cheio do Espírito. Ah, pastor, esse discurso está duro demais. Não está. O nosso discurso não é duro. O nosso discurso aqui, ele é cheio de graça até. Mas eu só estou te dando um conselho. Nem vou dizer que é uma direção. Um conselho. Se envolva com a igreja de Jesus Cristo. E seja cheio do Espírito Santo. Se envolva com as coisas de Deus. Talvez você, quando descobriu que a sua esposa estava grávida, se sentiu
um senso de responsabilidade muito maior. Agora eu vou trabalhar mais, agora eu vou estudar mais, eu quero me dedicar, porque eu quero cuidar do meu filho, é uma criança que está vindo. Isso é de Deus. Da mesma forma, quando você tem um filho espiritual, você também quer orar mais, você quer buscar mais o Espírito Santo, você quer conhecer mais a Bíblia, você não quer ser surpreendido por uma pergunta que você não dá conta de responder. Você vai buscar mais, então se envolva. Uma das coisas boas de viver o Evangelho não é você viver além ou aquém do que acontece aqui. É você viver aqui, é você participar das orações, é você participar dos cultos, é você participar das células, é você participar dos eventos de casais como foi ontem, se você é casado, é participar dos eventos que a sua célula promove. É isso, é nisso que está a nossa alegria, é na comunhão com o irmão. Mas se você não gosta de ter comunhão com o irmão, alguma coisa está errado. Você precisa orar para ser cheio do Espírito Santo e mudar essa mentalidade sua. Não pode, olha, deixa eu te falar uma coisa. Tem culto, meu irmão, nosso culto aqui é uma bênção, é no domingo. Você precisa se programar. Tem gente aqui que se o filho espirrar não vem no culto. Não, meu irmão, vamos ser cheios do Espírito. Vamos ser guiados pelo Espírito. Ah, pastor, você não tem filho, você não sabe. Você não precisa ter filho para saber dessas coisas. Que as pessoas usam tantas desculpas esfarrapadas para não vir no culto. Isso mostra que tem algo em você que precisa mudar. Nós precisamos ter sede, precisamos querer estar aqui. E vou te falar mais, o nosso culto é bom, meu irmão. Tem muito culto por aí que é terrível, é muito ruim. Pessoas que sobem aqui para cantar são pessoas que buscam a Deus. E são pessoas que ensaiam, que estão colocando o coração nisso. Eu não venho aqui orar para você, nem consigo fazer isso. Preparar uma palavra aqui, na hora que eu abro a Bíblia e começo a pregar. Não faço isso. É tempo meditando na palavra, pesquisando, olhando o original, pegando um texto, pegando outro texto. Olha, o nosso culto é bom, a palavra flui, o louvor flui. Você tem que estar aqui. Mas por coisas pequenas, às vezes as pessoas não estão. Eu sei que há situações que talvez você tenha que ficar em casa, tem coisas, né, nós não podemos controlar, isso acontece comigo também. Mas procure não fazer isso. Seja dedicado ao Senhor. Para encerrar o último texto, 2 Coríntios 3,17. Olha o que diz. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Pessoas que vivem na lei, que pregam coisas da lei, é porque não tem o Espírito. Porque onde está o Espírito, aí a liberdade. Mas se as pessoas ficam pregando a lei para você, então é porque não há o Espírito. Toda pessoa que prega sobre a lei, ela não tem o Espírito. Ou ela, vou reformular, toda pessoa que prega a lei, ela não está sendo guiada pelo Espírito. Acho que essa colocação é melhor. Então, onde há o Espírito, aí a liberdade. Você pode ficar de pé? Aquelas pessoas legalistas, elas não estão sendo conduzidas pelo Espírito. Por isso elas são legalistas, porque onde está o Espírito de Deus, ali a liberdade. Então faça de tudo, não só para estar no culto, mas para estar no culto lá da sua casa, quando você entra para o seu quarto, e ali você ora. Não é só do culto aqui que o diabo quer tirar você, distrair você, mas é também do seu tempo com Deus, que talvez seja até mais difícil do que vir ao culto. Porque para alguns é mais fácil vir ao culto do que ter um tempo de oração. As duas coisas são igualmente importantes. Tanto vir ao culto, quanto também ter comunhão com o Senhor, através da oração, da adoração, da meditação, do louvor e tudo mais. Mas, para encerrar, nós precisamos, além de conhecer o Espírito, sermos guiados pelo Espírito.